Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Entra com o Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes do mercado, empreendedores, as pessoas que estão construindo, colocando seus tijolinhos nesse mercado e sempre trazendo novos insights, o que você pode olhar diferente, que não estava no seu portfólio. E vocês sabem que a gente tem batido um papo aqui sobre fundos imobiliários, a gente tinha ficado um tempinho sem trazer esse assunto, mas sabe que a audiência gosta, então a gente está aproveitando para reativar esse tema e acompanhar de perto esse mercado. Ontem nós tivemos um papo com o Buy Side aí, com o Alex André, conversando um pouco sobre shopping, sobre laje corporativa, e ficou faltando dois pedaços da história. Onde é que estava o Sell Side, como eles estão vendo a estruturação desses fundos e, sobretudo, quais são as outras oportunidades, aquilo que não está exatamente no radar comum na hora de pensar a construção, a elaboração de um fundo e quais oportunidades, então, você acaba gerando um alfa diferenciado. E para bater um papo com vocês sobre esses temas, nós trouxemos aqui o Alexandre Rodrigues, que é sócio da Rio Bravo Investimentos. Prazer recebê-lo aqui, Alexandre. Obrigado, Felipe. Prazer é todo meu. Muito feliz de poder bater esse papo com você também. Não, então deixa eu puxar do começo um papo que a gente já estava tendo aqui, pré-gravação, que a gente começou a ver fundos imobiliários no Brasil. Dá para dizer que eles começaram a se desenhar em 2015, eles foram entrando mais no grande público. 2019, 2020 teve um volume muito grande, o pessoal vai olhando para a bolsa, trouxe o cotista pessoa física para olhar mais desse produto. É um produto que sempre teve um olhar de pessoa física, que era de trazer aquele investidor que queria comprar imóvel para dentro do mercado de capitais, fazer isso de uma maneira mais profissionalizada. Quando a gente viu essa primeira formação, tinha muito aquele fundo de agência, né? Que os bancos foram os precursores de fazer aquela redução de ativos, né? Aquele downsizing de ativos, e aí você tira imóvel, coloca num fundo, e aí o banco fica com um ativo um pouco mais organizado. E aí lançaram-se vários fundos bastante diversificados, pensando nos bons pontos que vinham das agências bancárias. Com a evolução, hoje a gente fala bastante de shopping, fala de logístico, fala de laje corporativa, e esquece de uma força motriz importante da locação de metros quadrados, que são esses imóveis de rua comerciais. Perfeito. Né? E aí vocês exatamente entraram nesse mercado. Conta um pouquinho dessa história de construção desse fundo, e aí a gente deixa a gente aprender também um pouco de como esse fundo é analisado, o que vem de diferença em relação aos outros produtos aí de fundos imobiliários. Legal, excelente pergunta, Felipe. O Rio Bravo Renda Varejo, ele nasceu em 2012, né? Então foi um período realmente bem no começo ali dos fundos imobiliários. Eu vou dizer que é o primeiro boom de fundos imobiliários. Foi o ano que eu entrei na Rio Bravo, então eu estou fazendo 12 anos de casa junto com o Rio Bravo Renda Varejo. E naquela época o fundo nasceu com o objetivo de comprar agências da Caixa. Então a gente comprou algumas agências do próprio banco e a gente captou recursos para ajudar o banco no plano de expansão deles. E o fundo, na época, ele tinha um único objetivo, que era ser um fundo de agências da Caixa. Contudo, a gente diz que, na verdade, o fundo, mesmo quando ele era um fundo apenas de agências, ele sempre foi um fundo de varejo, porque as agências bancárias são um tipo de imóvel de varejo, como você estava falando, as lojas de rua. Então, as lojas de rua fazem parte, né, desse portfólio de renda varejo. O que são isso? Né? São, por exemplo, supermercados, são agências bancárias, são lojas de departamento, são lojas de vestuário, são atacarejos, são todas lojas onde você tem um atendimento ao público para compra de mercadorias ou serviços, e são lojas de rua, né, viradas para a rua. Então, isso que está dentro da nossa estratégia do Rio Bravo Renda Varejo. Nos últimos 12 anos, a estratégia foi mudando bastante. No começo era um fundo que tinha o foco único e exclusivamente de fazer negócios com um único banco, que era a Caixa. À medida que o mercado foi se desenvolvendo, a gente foi mudando a estratégia do fundo, até que teve um marco super importante em 2018, onde a gente levou para os investidores a possibilidade de mudar o nome do fundo, mudar o regulamento do fundo e transformar esse fundo num fundo de gestão ativa,
que era de fato o que a gente estava vendo acontecer com o mercado. E nessa transformação, a gente decidiu que não queria apenas ter mais um único tipo de inquilino e um único, de fato, locatário, né, que era a Caixa. A gente queria ter um fundo diversificado, com exposição a vários setores, para que o fundo não tivesse muita exposição a nenhum único setor ou a nenhum único inquilino, e que a gente pudesse escolher as melhores lojas, as melhores localizações que a gente acredita que a gente possa extrair valor desses imóveis ao longo do tempo, e foi aí que a gente foi construindo o portfólio do RBVA desde 2018. Né? Então, desde 2018, a gente vem também vendendo alguns ativos que não são mais core para a gente, são ativos que saíram um pouco da estratégia, principalmente as agências bancárias. Então, a gente vem vendendo esses imóveis para a gente ganhar diversificação e, de quebra, a gente consegue ainda pagar um dividendo maior para o investidor, porque a gente tem ganho de capital para entregar e um lucro para fazer nessas agências bancárias. E à medida que a gente foi também comprando outros imóveis, né? E a gente também teve um foco muito grande aqui como fundo imobiliário em criar um portfólio de varejo AAA. Então a gente tem, por exemplo, uma Centauro que fica na Paulista com a Pamplona, um imóvel de esquina com uma bela exposição de marca. A gente tem uma Renner na Oscar Freire, a gente tem um restaurante no Jardins, a gente está fazendo agora mais uma loja para Portobello, na Gabriel, a gente tem imóveis no Leblon, imóveis em Ipanema. Hoje dá para dizer que 25% do fundo são em imóveis de varejo AAA mesmo. Nesse nível de localização, são onde as empresas normalmente querem fazer as suas lojas flagships ali, e são imóveis que a gente acredita que tem um excelente potencial de valorização e de ter uma perpetuidade da renda imobiliária no longo prazo para os investidores. Então, a estratégia do fundo foi mudando bastante, né, desde a sua criação, há 12 anos atrás até hoje. Hoje a gente consegue ter um fundo já muito mais diversificado, com muito mais escala, com muito mais segmentos. A gente está em fase de fazer uma operação agora do setor educacional também. E depois dessa operação, nenhum inquilino vai representar mais do que 20% do nosso capital investido. Então, para a gente, isso é uma grande vitória. É um fundo que realmente conseguiu conquistar essa diversificação e conseguiu entregar o que a gente sonhava, que poderia ser o RBVA há 5 ou 6 anos atrás. Quando vocês começaram, vocês eram monoinquilino, porque vocês compravam já as próprias agências da Caixa. E o próprio segmento financeiro mudou. Hoje o número de agências vem encolhendo, não aumentando. Alguma dessas agências vocês transformaram em outro veículo e arrumaram para outro inquilino? E aí vocês partiram desse ponto inicial para começar ali a buscar outros segmentos do varejo? Legal, acho que é boa pergunta também. A gente tem, só relembrando, 2 bancos principais, né, dentro do fundo. O Santander e a Caixa. São bancos que têm características muito diferentes, tá, nesse perfil. Os bancos, em geral, privados, tiveram uma redução, sim, muito significativa nos últimos 10 anos em termos de agências. Agora, a Caixa, por ser um banco público, não teve uma redução significativa. Na verdade, de todos os imóveis que a gente tem com a Caixa, todos foram renovados, a Caixa não devolveu nenhum imóvel. Então, ela tem uma característica diferente, porque ela precisa encontrar o cliente final, na ponta final. Então, tem uma questão de pagamento de benefícios. Até o governo usa como ponto de apoio para os programas que ele faz, né? Exatamente. Ela tem uma outra função, digamos assim, uma outra função social, além de simplesmente prestar o serviço de agência bancária. Né? Perfeito, exatamente. Então, é muito mais difícil a Caixa fechar. Tanto que no nosso fundo não fechou nenhuma agência. Já o Santander, sim, o banco privado fechou, das 28 agências que a gente tinha com eles inicialmente, 10 eles fecharam, então foi um volume significativo, mas a gente já vem trabalhando essas realocações, a gente já fez algumas locações, tem outras ainda por vir. Tem uma que foi bem emblemática de um imóvel de 4.000 metros em Belo Horizonte, é um imóvel que fica próximo da Praça da Liberdade, na rua João Pinheiro. Era uma agência bancária que estava ficando grande para o Santander, para os padrões atuais. Esse é um volume de metragem de 4.000 metros que é grande hoje para uma agência. Claro, dependendo da localização pode fazer sentido, mas para ali já estava ficando um pouco grande. E o Santander demonstrou algum interesse de repente, sair daquele imóvel e a gente conseguiu colocar o inquilino antes do Santander sair. Então, a gente assinou o distrato com o Santander, no dia seguinte já tinha um contrato de locação com um novo varejista, que foi o Super Nosso, que é um mercado muito tradicional lá de BH, e que a gente conseguiu fazer essa mudança, né? Que ajuda a provar também que os imóveis eles não são agências bancárias, eles estão agências bancárias. E eles podem ter diversos outros inquilinos, e acho que esse é um caso que prova isso. A gente conseguiu transformar um imóvel de uma agência bancária num supermercado, vai inaugurar no próximo mês, provavelmente,
o supermercado já vai estar inaugurando, já vai estar em operação, pagando aluguel, e uma transformação muito interessante aqui que a gente vai encontrando, né, para o perfil de portfólio que a gente tem do Santander. E aí tem o ponto de, inclusive, readaptações. Então, muda o perfil de consumo. Às vezes, você paga suas contas hoje pelo aplicativo. Você vai no banco, se você precisar de algum volume em espécie, ou se você vai resolver alguma coisa com o seu gerente pontualmente, e às vezes é melhor você aproveitar o lugar que você está. Então, ter uma agência de banco hoje, há tempos atrás não fazia sentido, mas hoje faz mais sentido estar dentro de um shopping. E aí o que faz sentido estar na rua agora é justamente alguém que queira ter exposição de marca. Você comentou da Renner, da Oscar Freire. Para ela é importante ter o posicionamento ali. Ou até mesmo quem precisa dessa dinâmica rápida com o comprador, que é o supermercado, que vai... Você está passando ali, você para, compra o que tem que comprar e sai. Você não quer entrar numa estrutura, entra num estacionamento de shopping, sobe, faz a compra, volta, você gasta mais tempo parando o carro e voltando do que fazendo a compra. Exatamente. Então você vai readaptando qual é a demanda da sociedade por aquele ponto em cada momento da trajetória, né? E isso passa por adaptar o imóvel para o que você quer, para a história que você quer contar. Nessas locações, geralmente vocês têm esse pedaço de, aqui entre aspas, né, desenvolvimento, mas que é a adaptação do imóvel, ou geralmente vocês locam o espaço e o inquilino que entra faz as próprias reformas. Esse é um ponto de... Lajes corporativas tem um pouco disso também, de olha, eventualmente você não é exatamente sales and leaseback, porque, né, você não está construindo o imóvel, você não vai reconstruir o imóvel, mas a própria readaptação dos espaços, decoração, a reforma, que às vezes não é core business da empresa, o fundo absorve. Como é essa dinâmica para vocês que olham lojas de rua? Perfeito. Posso dar o exemplo até do Super Nosso. Então, lá a gente investiu no imóvel, a gente colocou um dinheiro de recursos próprios do fundo para fazer essa transformação de agência bancária para o supermercado. Então isso é bom para, obviamente, o varejista, porque ele consegue abrir um ponto novo sem precisar tirar muito capital do bolso, o que, obviamente, no mundo hoje de juros mais altos, o investimento, o CAPEX, acaba sendo mais restritivo. Então a gente permite o acesso ao varejista a abrir pontos interessantes em lugares interessantes e que sem precisar colocar tanto capital no negócio. Então isso para eles é muito bom. E é bom para a gente também, porque a gente consegue transformar o imóvel numa nova localização e a gente consegue fazer um contrato mais forte. Porque quando você faz uma locação tradicional, normalmente as multas de saída acabam sendo também mais facilitadas. Agora, quando você investe no imóvel, você tem uma força jurídica para que o inquilino fique amarrado com você mais tempo. Então o inquilino fica, de certa forma, responsável por devolver esse investimento que a gente fez no imóvel em caso de uma rescisão antecipada. Então isso tudo deixa o contrato mais forte, garante mais previsibilidade de distribuição de rendimentos para a gente e a gente consegue também alugar um ponto novo, né, que não seria alugado se não tivesse essa opção. Então é bom para a gente também, é bom para o inquilino e acho que é uma forma interessante da gente continuar essas captações. E isso só é possível ser feito porque a gente tem um fundo grande, né, que agora, depois dessa operação, vai chegar em 2 bilhões de reais de ativos. Então é um fundo que tem escala para fazer isso, tem volume para fazer isso. Quanto maior o fundo, maior as possibilidades em termos de desenvolvimento de lojas próprias, em termos de desenvolvimento de lojas futuras. Então, certamente abre muitas portas, né, esse volume de escala que a gente tem. A própria operação você comentou de o CAPEX ficar mais difícil. O varejista, primeiro, ele não quer ter a preocupação de construir um imóvel, de reformar um imóvel, mas, sobretudo, ele não quer ter a preocupação de ir a mercado de capitais emitir um CRI para usar esse CRI para fazer a expansão. O terror de você falar para um varejista ter que montar uma outra estrutura de apoio. Se você já entrega isso por dentro do fundo, você tem um fornecedor só, que é a própria Rio Bravo, fazendo essa ponte. E aí isso puxa uma outra questão. Esse fundo que a gente está conversando é um fundo
essencialmente tijolo. Sim. Mas vocês tomam a alavancagem de alguma forma para apoiar os projetos? Então, vocês têm papéis emitidos ali dentro para compor o capital do fundo? Sim, o fundo tem hoje uma relação de alavancagem de 13% do PL. Não é uma alavancagem alta. A gente, inclusive na Rio Bravo, sempre fomos muito conservadores ao nível de alavancagem que a gente gostaria de ter nos nossos fundos de tijolo. A alavancagem ela é uma faca de dois gumes, obviamente, ela pode te ajudar a entregar resultados melhores e a viabilizar operações, mas ela também pode fazer com que você tenha que vender imóveis a preços mais baratos, caso você não tenha frente a fazer os recursos da alavancagem. Então, um dia você precisa pagar essa alavancagem, então a gente sempre foi muito conservador. O RBVA não fica próximo de 13% de alavancagem. A dívida que a gente tem consome um caixa que a gente tem tranquilamente para pagar para os próximos 2 ou 3 anos. A gente também faz vendas de muitos imóveis, isso reforça o nosso caixa. Então a gente tem hoje uma posição tranquila de alavancagem. Nossa dívida também é relativamente barata, ela foi emitida para fazer um deal de sale-leaseback com o GPA, ou seja, o sale-leaseback é quando a gente compra os imóveis do Pão de Açúcar, né? E na época tinha Açaí junto, era uma mesma empresa, hoje são separados, mas a gente comprou imóveis do Açaí e do Pão de Açúcar e alugou, né, de volta, né? Os varejistas alugam de volta o imóvel da gente. Então, a gente fez essa operação. Para fazer essa operação, a gente fez uma dívida a IPCA mais 5,3 e IPCA mais 5,6. Hoje, para os padrões de hoje, né, uma dívida relativamente barata, então não teria nem por que a gente pré-pagar essa dívida. A intenção é provavelmente levar ela até o vencimento e estamos numa posição hoje confortável em relação à alavancagem e é um ponto que é de atenção para a gente não gostaria de ter um fundo muito alavancado. A gente quer ganhar diversificação, mas não às custas de uma alavancagem muito excessiva. E como você comentou do próprio projeto com o GPA, o GPA tem imóveis de uma metragem um pouco maior. Geralmente, qual faixa de metragem você tem o imóvel dentro da carteira? A gente tem imóveis que são atacarejos, que vão para metragens assim grandes, 15, 20 mil metros. A gente tem dois, um em São José dos Campos e outro em Guarulhos. E a gente tem uma operação mais de supermercados, que aí a gente vai para imóveis entre 500 a 1.500 metros quadrados. Tem modelos de mercados um pouco maiores e tem os modelos um pouco menores, mas varia mais ou menos nessa faixa de tamanho, né? E a gente tem imóveis, na nossa visão, super bem localizados. A gente tem imóvel no Brooklyn, a gente tem imóvel na Serra de Japi, no Tatuapé, a gente tem imóvel na Rebouças. Então, quando a gente fez essa transação com o GPA, essa foi uma característica que a gente olhou bastante, né? A qualidade desses imóveis e a capacidade deles se transformarem em outras coisas também, que é o mesmo caso que a gente tem com essas agências, né? Então, se um dia isso não for no supermercado, cabe outra coisa, cabe um desenvolvimento imobiliário, cabe transformar para outro inquilino. Então, esse é o tipo de análise que a gente gosta e que a gente se dedica bastante para fazer. Falando de desenvolvimento imobiliário, voltando à questão das reformas, vocês têm parceiros locais onde tem os imóveis para justamente ter esse apoio ao retrofit do imóvel, fazer essas mudanças, essas personalizações, porque a gente sabe que, poxa, controle de qualidade e custo em obra em construção civil no Brasil é uma dor grande, né? Até por isso os inquilinos gostam de evitar. Vocês conseguem construir esses parceiros locais? Como vocês contratam esses serviços dentro das lojas que vocês estão locando? Sim, a gente tem várias possibilidades, né? A gente tem uma possibilidade onde a gente dá o allowance, ou seja, a gente dá os recursos para o inquilino, mediante, obviamente, garantias e uma estrutura jurídica que também nos resguarde, a gente dá o allowance para o inquilino e o inquilino, às vezes, ele prefere fazer. Porque, às vezes, a arquitetura e o detalhe é core business para ele. Por exemplo, um supermercado que ele precisa saber exatamente aonde o cliente passa para chegar na padaria, ele precisa passar por um outro corredor antes. Então, tem algum nível de detalhamento que ele prefere fazer. E aí, a gente prefere fazer esse modelo de allowance. Agora, tem alguns outros casos que o inquilino prefere só fazer o projeto, ele entrega o projeto para a gente e a gente contrata uma construtora e executa. Também é uma opção, a gente está fazendo isso, por exemplo, na Portobello, que a gente está construindo na Alameda Gabriel. Lá a gente tem sócios nesse projeto, então também tem as pessoas que estão desenvolvendo e construindo também são nossos sócios no imóvel. Isso garante também um alinhamento de interesse importante para o fundo e para a construção do ativo.
Então, sim, tem diversos modelos que a gente pode fazer, tem parceiros locais e a gente está pronto para atuar em todos esses tipos de modelos. Seja a gente, de fato, contratar uma construtora, fazer a construção, temos equipe, temos estrutura para isso. Ou seja, a gente fornece o allowance porque o próprio inquilino quer fazer a mudança, também funciona, tá? Acho que tem algumas possibilidades. Quando você vai justamente desenvolvendo as regiões, esse tipo de acesso é um ponto razoável ali nas dores de cabeça que você tem para a expansão. A concentração geográfica de vocês tem bastante coisa aqui em São Paulo, você comentou de algumas coisas no interior também, em Minas. Mas como é que é essa dispersão geográfica no fundo de vocês? A gente tem uma concentração muito alta em São Paulo, tá? Em São Paulo, um pouco Rio também temos alguma coisa, mas boa parte do nosso portfólio hoje está em São Paulo. A gente também tem participação em imóveis pontuais em Belo Horizonte, em Porto Alegre, a gente tem Recife, a gente tem Fortaleza, tem Rio, mas o grosso mesmo está em São Paulo. Você tem um fundo, você comentou, está na casa de 2 bi hoje, não é isso? Depois, a gente está aprovando uma operação agora, né, com os cotistas do fundo, depois você pode falar um pouco mais sobre ela, mas aprovada essa operação a gente vai chegar em 2 bi em ativos. Exatamente sobre isso a gente vai falar agora, porque o que eu ia comentar, quando o fundo é fechado, você está na Rio Bravo há 12 anos, né? Sim, a idade do fundo. O maior terror de um gestor de fundo líquido, que você não tem essa dor de cabeça, é fazer gestão de equilibrar a hora de comprar com o dinheiro entrado do cotista. Quando o fundo é fechado, você não tem essa dor de cabeça, o que te rende menos cabelos brancos, né? Você preserva seus cabelos em cima da cabeça por um bom tempo. No entanto, tem um outro problema, que para você crescer, se aparece uma oportunidade legal, você só tem 2 jeitos de comprar. Ou você vende alguma coisa que você tem para entrar nessa outra operação, ou você tem que chamar os cotistas para fazer uma nova emissão, que é um modelo estruturado que vocês estão passando agora. E aí eu queria justamente levantar esse ponto. Tanto da emissão que vocês estão colocando, né, o processo de emissão, que vocês olham para observar se é o momento de emitir, porque tem a questão de diluição, quando se atentar a isso, quando isso vale a pena e tudo mais. E na outra ponta, como é o secundário dos ativos. Então, quando eu vou colocar o ativo a mercado, quem compra, quando é momento, assim por diante, para usar esse outro caixa como instrumento de liquidez para continuar dentro da gestão ativa, conquistando novos alfas aí. Perfeito. Acho que esse é um dos benefícios de ter um fundo grande com liquidez e com escala, né? A escala é muito importante para isso. Porque, de fato, enquanto os fundos eram muito pequenos, existia um dilema, que quando o mercado está muito bom para captação, normalmente não é quando tem os melhores deals na rua, né? Então, por outro lado, quando o mercado está muito ruim para captação, é quando aparecem as melhores oportunidades. Então, o gestor de fundo imobiliário, apesar de não ter esse dilema do fundo líquido, ele tem sim esse dilema de captar, quando capta tem uma pressão para alocação, porque os investidores querem ver o rendimento, querem ver o aluguel, e conseguir ainda assim fazer bons negócios diante do mercado que se encontra normalmente nesses momentos, um mercado onde os ativos estão negociando com prêmios, com pouco prêmio, vamos dizer assim. Então, é um desafio sim, mas acho que esse desafio está começando a ser superado por alguns fundos, à medida que os fundos estão ganhando mais tamanho e mais escala. Porque a gente, com 2 bi de ativos, a gente consegue ter força para fazer um negócio de 100 milhões, de 150 milhões, sem necessariamente recorrer ao mercado de capitais. A gente pode fazer isso. Então, nos momentos bons de mercado, quando os ativos estão com pouco prêmio, pode ser um momento de vender. A gente tem, inclusive, uma agenda de vendas de imóveis dentro do RBVA muito grande. Só nesse primeiro semestre de 2024 a gente vendeu 4 agências bancárias. Vendemos Praça Tiradentes em BH, vendemos Imirim, Zona Norte de São Paulo, vendemos Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo, vendemos em Capão Redondo, 3 agências da Caixa, uma do Santander, e isso, obviamente, oxigena o nosso caixa e permite a gente entrar em outras oportunidades. Então, um fundo maior, com mais escala, ele tem uma propensão, ele é mais propenso a não precisar ficar nesse dilema, porque ele consegue oxigenar dentro da própria carteira possibilidades para aquisição de imóveis, seja no mercado bom, seja no mercado ruim. Então, a gente consegue, de certa forma,
surfar melhor os ciclos do mercado imobiliário, porque o nosso fundo tem escala e tem tamanho para isso. Mas quem compra esse fundo de vocês? Quem compra os imóveis? Os ativos? Tem diversos tipos de compradores. Tem um comprador, por exemplo, que já comprou 4 imóveis nossos. E a gente foi criando uma relação, uma confiança. Ele gosta dos nossos ativos, então a gente foi, de certa forma, fazendo um relacionamento de longo prazo com ele. E é um comprador cativo, vamos dizer assim, de imóveis do IBVA. A gente tem, por exemplo, um varejista que compra, ele é um varejista assim, popular, e ele compra agências da Caixa porque ele está pensando que se um dia a Caixa sair dali, eu vou montar o meu negócio lá no lugar. Então ele está ficando com a renda, para ele está tudo bem, mas ele também tem uma visão, caso a Caixa saia, ele consegue colocar uma operação dele lá. Esse é um varejista que já comprou um imóvel e também já namorou alguns outros, né? Tem muitos empresários locais, né, que às vezes um empresário que já tem 2 ou 3 imóveis na região, e às vezes se ele comprar um quarto, um quinto imóvel lá, ele consegue controlar mais preço, porque ele consegue definir qual que é o preço daquela rua de uma maneira melhor. Então ele consegue ter um pouco mais de controle sobre a oferta, então tem esse tipo de empresário também. Então assim, tem vários tipos, mas eu diria que são investidores individuais, patrimonialistas, com tickets ali de 5 até 15, 20 milhões, e que gostam de fato de tijolo e que às vezes eles enxergam possibilidades naqueles imóveis que não são possibilidades que a gente, como fundo imobiliário, vai conseguir explorar. Por exemplo, montar um negócio ali, né? Então, por isso a gente consegue encontrar o cliente certo, para o imóvel certo, a tampa da panela, né, que a gente brinca, e a gente consegue ir concretizando esses negócios. E na hora de pensar em emissão, você comentou justamente esse ponto de equilíbrio de buscar o mercado quando o mercado está bom e aí, eventualmente, é quando os imóveis estão caros. Agora vocês estão justamente buscando uma nova rodada. O que trava para vocês? Tem muito uma questão, o mercado fala muito sobre aquela história de você ficar emitindo a um valor abaixo do patrimonial e assim por diante, isso vai machucando o cotista que estava. Como que vocês olham esses indicadores de mercado para manter uma relação saudável com os cotistas? Perfeito. A gente, agora, nesse exato momento, estamos fazendo uma consulta formal, então ainda não é uma fase de emissão, a gente está fazendo uma consulta formal para que os cotistas aprovem uma nova emissão. Essa nova emissão, cujos cotistas podem ou não aprovar, ela é uma emissão de 500 milhões de reais, dos quais 320 seriam para comprar imóveis de um outro fundo da Rio Bravo, que é o nosso fundo educacional, né? Então hoje a gente tem essa estratégia de varejo e educacional separadas, e com essa consolidação da indústria e também em relação à nossa estratégia de investimento, a gente tem visto que os dois fundos juntos, eles vão valer mais do que eles valem a soma deles separados. Por quê? Os fundos com mais escala, com mais liquidez, com mais diversificação, tendem a negociar com prêmios melhores. Então, os fundos juntos, na nossa visão, vão valer mais. Então, a gente está fazendo essa consulta nos dois fundos, tanto no educacional quanto no varejo, para que a gente aprove essa transação. Uma vez aprovada essa transação, a gente compra esses imóveis do educacional. O educacional depois fará uma assembleia para uma eventual liquidação e a gente consolida tudo dentro de um fundo só. Eu acho que é essa operação que a gente está fazendo agora. Essa operação, de fato, está sendo a valor patrimonial. A gente tem visto, inclusive, a importância disso. O mercado também tem, vamos dizer que tem convergido muito, né, para essa tendência de emissões igual ou acima do valor patrimonial. Claro que tem algumas coisas técnicas a respeito disso, enfim, em relação ao tempo do laudo, em relação às premissas que são utilizadas no laudo versus os ativos que você vai comprar. Então, assim, é um tema mais complexo, mas em linha geral, acho que a gente também tem convergido para esse entendimento de mercado de fazer as emissões dentro do valor patrimonial, e é o que a gente está fazendo agora no RBVA. E quando você está comentando bastante sobre esse timing e encontrar essas boas oportunidades, a gestão de liquidez, assim por diante, como vocês fazem a gestão de caixa do fundo? Que naturalmente não é quando um imóvel bom aparece que você captou e vice-versa. Uhum. Né? Existe uma gestão de capital de giro implícita na gestão do fundo. Como vocês fazem essa alocação de caixa e como vocês fazem justamente essa gestão de prazos? Perfeito. De fato, essa foi uma complexidade que foi surgindo à medida que os fundos foram ficando mais grandes. E mais ativos, né? Mais ativos, porque a gente tem imóveis para vender, então a gente tem
um fluxo a receber de recursos de imóveis vendidos a prazo, a gente tem imóveis a comprar a prazo, a gente tem alavancagem dos CRIs, a gente tem obras que eventualmente precisam ser feitas nos imóveis. Então a gente precisa sim de um controle muito robusto do nosso capital de giro, do nosso caixa, para a gente entender o que é o caixa líquido para eventuais aquisições, o que sobra depois no final do dia para a gente pensar em crescer o fundo. Então a gestão de caixa hoje virou algo muito mais complexo do que era quando eu entrei na Rio Brava 12 anos atrás, que os fundos tinham um único ativo, tinha um caixa ali que era basicamente para compor as despesas mensais. Agora não, os fluxos de caixa estão cada vez mais complexos à medida que os fundos estão ficando grandes, e isso é bom, porque de fato abre muitas possibilidades, né, em termos de escala, como eu comentei. E você consegue deixar esse caixa, por exemplo, você, quando tem um caixa disponível, deixa num CDB, numa compromissada, ou você deixa via LCI, LCA? Como é que você faz esse ponto para o caixa não deixar o dinheiro em caixa não te penalizar demais? Perfeito. Então a gente sim, tem LCAs que a gente investe, dependendo do mercado, pode fazer sentido. LCIs, na verdade, né? Que a gente pode investir, que pode fazer sentido. A gente tem também fundos imobiliários que a gente pode comprar de maneira tática, obviamente fundos que tenham liquidez, que a gente, de repente, numa operação, a gente possa sair desses fundos se fizer sentido. Então é algo que a gente... Essa análise assim, de oportunidades de caixa é algo que a gente também faz, também avalia, para que quando surgirem as oportunidades a gente não esteja ilíquido, né, de caixa, que a gente possa sim ter recursos para investir nessas oportunidades também. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Alexandre sobre justamente a gestão desses fundos imobiliários, mas com foco em varejo, batendo papo também como aproveitar essas oportunidades, fazer esses pontos de equilíbrio para ganhar as oportunidades de geração de alfa na própria construção e gestão ativa do portfólio de tijolos, sempre com o intuito, como vocês já sabem, de trazer esses insights para a carteira de investimento de vocês. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com Alexandre Rodrigues, sócio da Rio Bravo, falando sobre os fundos de tijolo com esse foco em varejo, como aproveitar essas oportunidades, como fazer a gestão ativa de um fundo de tijolo, que é uma dinâmica aí bastante diferente, né? Não dá para ficar comprando e vendendo no Bloomberg, né? O imóvel. Não. Você tem que ter aquele relacionamento com o imobiliário, né? É um outro jogo você tocar os imóveis da região, né? Com certeza. Até assim, acesso à informação é muito mais difícil, é muito mais restrito. A informação ela não vem muito em sistemas, a gente até tem trabalhado bastante nisso, mas a informação está muito mais no café que você toma com o corretor, aí você começa a entender um pouco a dinâmica das regiões. Então tem muita coisa que ainda está numa economia muito informal, né? Dentro das lojas de rua. E claro, o nosso trabalho também como gestor é ir ganhando profissionalização, mais acesso a dados, sistemas, e é o que a gente tem investido bastante, né? Mas ainda tem muita coisa informal, ainda tem muita informação que você consegue muito mais assim em conversas informais do que em sistemas de fato. Então é um mercado diferente dos outros, né? Lajes corporativas ou galpões logísticos, você tem sistemas já muito bons, que têm informações e que você pode, enfim, acessar, e isso, de certa forma, é mais público, né? Agora, no varejo, não. É um trabalho diferente, envolve relacionamento, envolve presença física nos locais, envolve relacionamento com corretores, com varejistas, para a gente ir encontrando os consensos, as precificações, para a gente conseguir fazer bons negócios, né? Então, é um negócio um pouco diferente mesmo. E quando você fala sobre não ter sistema, a gente conversando aqui com o pessoal que da Investo, que foi fundador também da Loft, a gente começa a ver que essa falta de dado para o mercado de real estate no Brasil é uma baita oportunidade também. Com certeza. De gerar negócio, mas traz algumas dificuldades até na leitura de cenário. Você tem uma carteira, a gente está aqui fazendo as perguntas difíceis mesmo. Vamos lá. Mas você tem uma carteira AAA em muitos desses segmentos. Isso é muito benéfico em termos de locação, mas tem uma dor de cabeça
quando a gente pensa em ganho de capital, né? Quando você tem, por exemplo, você tem um ponto nos Jardins, onde tem espaço para crescer o valor do metro quadrado para uma eventual saída no futuro, né? Como é que vocês fazem essa gestão de ciclo de mercado? A gente sabe que o mercado de São Paulo ele passou por ondas muito bem definidas. Você tinha, na década de 70, 80, o centro era muito valorizado, os bancos estavam lá, e os bancos mudaram para a Paulista, e a Paulista começou a ser muito valorizado, caiu aquela região dos Jardins. Hoje a gente tem um razoável decréscimo de preço, aumento de vacância lá nos imóveis comerciais que vão sendo concentrados na região da Faria Lima, e esses ciclos tendem a continuar acontecendo. Como vocês vão fazendo essa leitura de mercado para não ficar com um imóvel que ele passou do pico da curva e aí ele começa a decrescer de valor? Você também tem um contrato com inquilinos, não pode simplesmente... não é tão simples assim sair de uma posição se vocês identificam uma mudança de ciclo. Então, conta aí um pouquinho para a gente dessa arte de calibrar, estar no lugar bom, mas não no lugar bom que já tenha... colher a fruta madura, mas não que ela já esteja para cair da árvore, né? Exato. Realmente, assim, quando a gente olha do ponto de vista de escritórios, os principais, assim, as zonas mais quentes foram mudando ao longo do tempo. Agora, para o varejo, tem algumas características um pouco diferentes. A Oscar Freire, por exemplo, um local onde a gente tem um imóvel locado para renda, é um local que, na nossa visão, atingiu já uma certa maturidade em termos de localização para varejo. É, de fato, a melhor rua, vamos dizer assim, se não uma das melhores, para compras hoje em determinado segmento em São Paulo. É uma rua que tem já assim, um charme, que tem já lojas, que tem cafés, tem restaurantes, tem eventos culturais, tem metrô, tem tudo ali acontece, está próximo da Paulista. E que, na nossa visão, demora muito ali para a gente ter uma mudança significativa que vai mexer. Na verdade, todos os indícios hoje estão indo para o lado oposto, que a Oscar Freire deverá continuar se valorizando. Primeiro, lá você tem um desenvolvimento imobiliário muito grande. Então, aquela região próxima do metrô Oscar Freire, que se transformou num zoneamento muito permissivo, permitiu que novos prédios sejam construídos, isso permite mais fluxo de pessoas, permite mais pessoas visitando Oscar Freire. Isso vai oxigenar as lojas, vai permitir mais vendas por metro quadrado e vai fazer com que os preços, na nossa visão, continuem ainda subindo. Então a gente não acha ali que é um local suficientemente maduro. Assim como a Paulista também. A Paulista teve uma característica de perder os clientes corporativos, mas para o varejo ela ainda é um local muito emblemático. É difícil você encontrar uma loja de 1.000 metros quadrados vaga na Paulista. Muito difícil você encontrar. A Paulista também tem uma característica importante, que ela começou a ser fechada para carros aos domingos. E é super legal de passear lá, sempre tem bastante gente, tem muito fluxo. E a Paulista ganhou um dia a mais para o varejo. Porque antes tinha só os dias corporativos. E agora, com um dia onde não passa carro e tem pessoas passeando lá, dispostas a gastar, então, de fato, o varejo ganhou um dia a mais. Então, isso, na nossa visão, ajudou a valorizar também bastante os imóveis da Paulista. Então, tem imóveis na Paulista que a gente carrega há 12 anos atrás, que tem uma valorização muito expressiva de valor de locação. Então, do mesmo jeito que aconteceu na Paulista, mesmo a Paulista tendo perdido grandes bancos e grandes ocupantes do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de varejo, a gente viu sim uma melhora. Essa melhora que a gente viu na Paulista, a gente também acredita que deverá continuar acontecendo na Oscar Freire, em outras localizações que a gente tem no nosso portfólio. Agora, para fazer ganho de capital nesses ativos, claro, tem sempre um componente de comprar bem e vender bem, né? Uma forma de você comprar bem é você entrar no desenvolvimento. É você, de fato, comprar o terreno, construir um imóvel, aí onde você consegue extrair mais ganho de capital. É o que a gente está fazendo, por exemplo, no nosso imóvel da Porto Belo, lá na Alameda Gabriel. Aquele imóvel, curiosamente, era uma agência bancária. A agência bancária foi colocada para baixo e a gente está fazendo... Que não era de vocês. Que não era nossa. Você vê como o mundo... Exatamente. A gente estava falando do intervalo do mundo ser pequeno, olha aí, até isso influencia, né? Exatamente. Então a gente comprou uma agência bancária, demoliu, já está em fase final aqui de demolição, já estamos aprovando um projeto para a gente construir uma loja que vai ser a flagship da Porto Belo. Então a Alameda Gabriel também tem características importantes para o varejo de casa e construção, de alta renda,
uma empresa como a Portobello precisa estar nessa rua e ela quer fazer lá o melhor imóvel dela, o imóvel que tenha exposição de marca, que eles possam fazer os eventos, que eles possam trazer arquitetos, onde eles possam criar um ecossistema voltado para o negócio deles. O imóvel tem uma característica muito importante dentro disso, porque é um tipo de segmento que é muito difícil você comprar online. É muito importante você ir lá, ver com os próprios olhos, sentir, encostar, que é o segmento de revestimentos. Então, tem sim um apelo muito grande aos imóveis. A gente conseguiu entrar já desde o desenvolvimento e isso vai permitir a gente, se um dia quiser sair com um bom ganho de capital. Mas esses imóveis, nem necessariamente a gente acha que precisa sair agora. A gente está em boas localizações que na nossa visão tendem a continuar valorizando. A gente acha que não parou por aqui. A partir do momento que a gente tiver um novo ciclo econômico positivo, acho que essas regiões vão se valorizar ainda mais, né? Então não precisamos nem queremos sair dessas regiões agora, mas claro, se a gente identificar sim alguns red flags em relação à região, algumas mudanças estruturais, coisas que vão fazer as lojas perderem valor, certamente é o momento de sair, é o momento de encontrar oportunidades de sair. E quando você está em regiões, digamos assim, valorizadas, aqui em São Paulo você tem, especialmente nas regiões que você pode fazer grandes incorporações, você está lotado de incorporações, né? Sim. Onde não tem incorporações, porque não pode, por exemplo, ali Jardins, Alto da Lapa, Vila Leopoldina, tem muito verde porque não te deixam tirar aquele verde, senão já teriam colocado mais um monte de prédios ali, ia estar tudo cinza também. Mas vocês recebem muito assédio das incorporadoras por estar nesses imóveis e eventualmente eles trocarem essa posição comercial em um empreendimento? Recebemos sim. A gente tem alguns imóveis que com essa mudança do zoneamento que a gente passou agora, né, no final do ano passado, eles passaram a ser imóveis ZEU, né, que a gente chama que são os imóveis que os incorporadores podem fazer prédios sem limites de altura, numa proporção maior do terreno. Então são ativos que são assim... Raríssimos. Raríssimos e são assim, o filé mignon, vamos dizer assim, para as incorporadoras, né, os imóveis que têm o zoneamento ZEU. A gente tem 2 imóveis que não eram ZEU e se transformaram em ZEU com a mudança do plano diretor. E isso pra gente é muito bom, e é um pouco a beleza dessa tese, porque a gente tendo imóveis bem localizados, por mais que o zoneamento hoje não te permita fazer um prédio ali, amanhã pode ser que o zoneamento mude, e pode ser que permita você fazer. Como aconteceu em 2 imóveis nossos, né, que agora se transformaram em ZEU e que podem ter prédios ali. E isso, claro, esses imóveis, a gente tem um assédio sim das incorporadoras. As incorporadoras estão dispostas a pagar um prêmio, né, em cima desses ativos, porque elas podem, de fato, construir para cima, né, conseguem construir e vender um metro quadrado. Ela vende aquele inteiro, metro quadrado N vezes, né? N vezes, exatamente. Então é possível a gente extrair valor de vendas para incorporadoras, por que não? Se o imóvel valer mais na mão do incorporador do que ele vale na minha, faz sentido eu vender, não faz mais sentido ele estar comigo. Então, essa parte da reciclagem também pode fazer sentido para a gente. Qual é a construção a gente está comentando bastante sobre a gestão ativa dos ativos, né? Mas como é a composição do passivo de vocês? Como é um fundo listado, muitas vezes vocês não estão olhando tanto a dinâmica de dia a dia da entrada e saída dos cotistas especificamente, mas é super importante para vocês, eu imagino, acompanhar o perfil desse cotista. Quem mais compra meus fundos? Qual a concentração de institucionais? Quais são os institucionais? Para eventualmente falar com eles, ouvir as oportunidades de momento, né? Então, como é essa figura do investidor do fundo de vocês? Legal. O RBVA, por ser um fundo muito antigo para os padrões da indústria, tem 12 anos, ele é um fundo que tem um perfil talvez um pouco diferente assim, de investidores. A gente tem investidores institucionais, por exemplo, que entraram na emissão do Agências Caixa em 2012 e mantêm exatamente a mesma posição até hoje. Então, que estão casados com a gente nos últimos 12 anos e que querem estar com a gente para os próximos também. Isso é muito legal, muito gratificante. É prova de um trabalho que a gente soube identificando as oportunidades, transformando o fundo cada vez mais moderno e com capacidade de capturar boas oportunidades. Então tem como característica alguns cotistas de bastante longo prazo,
Mas a gente também ganhou bastante pulverização, né? A gente conseguiu acrescentar uma base de cotistas muito maior nos últimos anos. Agora a gente já está passando de 60 mil investidores, então é um fundo que realmente tem já uma liquidez de mais de R$1 milhão, tem muitas pessoas físicas, mas ele também tem esse público institucional que carrega o fundo já há bastante tempo e que tem assim, esse casamento assim, de longo prazo com a gente há bastante tempo também. Eu diria que algo como 30% do fundo está com o público institucional e 70% está com as pessoas físicas. É um pouco diferente, acho que da maioria dos grandes fundos, onde existe uma concentração maior nas pessoas físicas. Esse é uma característica diferente, inclusive, para você fazer essa composição, esse trabalho de mudança do perfil do fundo, vale ir lá e conversar com esse cotista que está casado com vocês todo esse tempo. Então, vamos conversar aqui, estamos com essa ideia, vão por essa direção, para vocês ainda faz sentido, até para, digamos assim, retribuir um pouco da confiança que vocês tiveram lá atrás, né? Com certeza. A gente passou por um momento muito importante de mudança do regulamento do fundo, onde a gente teve, eu diria que tem 3 marcos, assim, vai para o RBVA. Primeiro foi a mudança de regulamento, quando ele deixou de ser o Agências Caixa, quando ele virou renda varejo, e a gente teve um regulamento mais amplo. Para fazer isso, a gente teve que aprovar com os cotistas do fundo com 25% de aprovação. Então é um quórum alto, difícil a gente conseguir, mas a gente conseguiu, os cotistas aprovaram e a gente seguiu com a estratégia. Um outro marco super importante foi a incorporação do Santander Agências, dentro do Rio Bravo Renda Varejo, que era um outro fundo que a gente tinha dentro de casa. Com isso a gente conseguiu crescer mais, ganhar mais escala. E uma terceira agora é a operação educacional que a gente está fazendo e que também exige todo esse relacionamento com os investidores para a gente conseguir o convencimento. E você trouxe um ponto, o quórum de 25%, né? Às vezes o investidor está assistindo a gente e fala, puxa, mas 25% é um quarto do fundo. Mas imagina se você pega um fundo de varejo, distribuído para o varejo mesmo, conseguir levantar 25% dos cotistas para a Assembleia. Às vezes você recebe a notificação de Assembleia, você nem presta atenção, só descobre, você está olhando a lixeira do e-mail para liberar espaço no Gmail que encheu, aí fala, olha, tinha Assembleia aqui faz 3 anos, mudou o nome do fundo. Então, aí vale de novo esse passivo diferenciado de você ter o institucional, porque esse institucional vai te ajudar a conseguir quórum rápido, né? Senão, se você for depender de caçar quórum no varejo, é muito difícil. Mas apesar disso, os nossos esforços são muito em conseguir o quórum com o varejo também. Então a gente tem cada vez mais plataformas que facilitam os votos. Então, por exemplo, nessas primeiras assembleias que eu comentei, o cotista tinha que assinar uma carta, né? Realmente um papel, escanear e mandar uma foto pra gente. Então, eram outros tempos. Hoje em dia a gente consegue fazer o voto eletrônico, por e-mail. Isso facilita muito. Então a gente tem também um trabalho muito de comunicação com os investidores. Conseguir esse quórum realmente não é fácil, dá bastante trabalho, mas também é uma prova interessante, importante, de que o cotista acredita na tese que a gente está propondo e que, enfim, faz sentido para o cotista a forma como a gente enxerga o fundo, né? Então, a gente faz muito um trabalho também com as pessoas físicas, com todos os cotistas, para que a gente consiga ter o maior quórum possível, independente se é uma pessoa física ou se é um institucional. Acho que o importante é que todos votem, né? Que todos possam fazer a sua voz ser ouvida, né? Na Assembleia. Acho que é algo muito democrático e importante para a gente. Ter a proximidade é importante, embora seja difícil. Você pode ter um outro sistema, você pode de fato ceder como se fosse na reunião de condomínio, né? Você mandar um procurado seu representar, né? Isso tem acontecido com vocês? Porque isso especialmente agora com os escritórios de agente autônomo, muitas vezes os agentes autônomos entram como procuradores dos próprios clientes. Uhum. Vocês têm sentido isso na participação das assembleias também? Isso eu vou dizer que um pouco menos, tá? Porque na época que a assembleia era física e tinha que ir alguém presencialmente lá, realmente tinha muita procuração, né? Porque muita gente não conseguia ir fisicamente, dava procuração para alguém, para a pessoa poder votar. Agora, como você pode votar por e-mail, fica muito mais fácil. Então, acho que cada vez menos, né? Cada vez mais a gente tem visto os clientes conseguindo votar. Acho que é um grande ganho mesmo da tecnologia e permite uma democratização maior do voto dos cotistas em assembleia. Essa percepção é importante também, essa
adaptação da dinâmica do mercado é um ponto super interessante da tecnologia, justamente. De, poxa, vamos fazer com que o cotista participe da vida daquela decisão que, na verdade, afeta o próprio patrimônio dele, né? É uma discussão sobre o patrimônio dele, para onde vão as coisas. Exatamente. Que o cotista não seja aquele cotista que só lembra do fundo quando pinga o rendimento lá. Né? Exatamente. Acho que essa participação é muito importante. Para a gente, assim, é importante ouvir a todos os investidores. A proposta que a gente está fazendo é basicamente da gente comprar imóveis educacionais, né? Na nossa visão, isso não muda em nada a estratégia do RBVA. A estratégia do RBVA sempre foi ser um fundo de varejo, só que a gente quer estar em todos os segmentos. O educacional é um dos segmentos que a gente quer estar. Podem ser, por exemplo, supermercados, agências bancárias, escolas, faculdades também, por que não? Então, a nossa ideia é incorporar esses dois fundos, porque, de novo, acho que juntos eles podem valer mais do que separados, né? E essa incorporação, vamos dizer assim, acontece através de uma emissão de cotas no RBVA. Então, isso precisa ser aprovado, né? Essa aquisição, junto com a emissão de cotas pelos investidores. É uma operação que, para a gente, ela tem ganhos qualitativos muito relevantes. Depois dessa operação, a gente vai ficar com nenhum inquilino representando mais de 20% do capital investido. Então, para um fundo que era 100% agências, 100% caixa, hoje nenhum inquilino representa mais do que 20%, é um ganho e tanto. Acho que é um ganho de diversificação muito relevante para a gente. E é por isso que a gente acredita bastante nessa proposta e é por isso que a gente quer ouvir também a opinião dos investidores na Assembleia. Sem dúvidas. Poxa, Alexandre, muito obrigado aqui pela participação. Foi um prazer receber você, receber a Rio Bravo aqui mais uma vez. São uma das grandes referências, especialmente nesse segmento de fundos imobiliários. É sempre bacana ouvir o que vocês estão construindo para projetar o mercado e aprender um pouquinho. Fico muito agradecido de vocês deixarem essas portas abertas e também, naturalmente, a recíproca é verdadeira. Quando vocês precisarem, quiserem conversar com o público, puxa, quero estar trabalhando uma emissão, quero ir lá explicar para a audiência do Você com Dinheiro o que a gente está fazendo, como agora fez trazendo a justificativa da compra, né, dos imóveis educacionais pelo fundo. As portas estão absolutamente abertas e, naturalmente, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Legal, inclusive, o Alexandre foi aluno lá do INSPER também. Você vê como o mundo é minúsculo, né? A gente estava conversando aqui no intervalo. E fica à vontade também para conversar agora com nossa audiência. O espaço é seu. Se quiser chamar o pessoal lá para investir no fundo, se quiser também deixar aí os contatos, que quiser acompanhar composição de carteira, ir lá visitar o site, ver ali as cartas, o espaço é seu. Legal, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo pela entrevista, gostei bastante, acho que foi um papo super legal, super leve, pra gente super divertido também. E acho que deixo o recado apenas para quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Rio Bravo, quiser conhecer a gente nas redes sociais, basta seguir a gente lá no Instagram, os nossos sites, enfim, caso algum cotista também tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida com a gente tem um canal de atendimento ao cotista através do nosso RI, ri@riobravo.com.br, e fica o agradecimento aqui a você, Felipe, pela conversa, pela entrevista. Muito legal. Foi um grande prazer, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a Rio Bravo aqui por ceder a participação do Alexandre, e muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo esses insights, trazendo essas provocações e mesmo, como foi o caso do programa de hoje com o Alexandre, destrinchando os detalhes desses produtos específicos, como a gestão ativa de um fundo de tijolos que você provavelmente não encontra por aí na televisão brasileira. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, sobre os nossos negócios, como ele pode ajudar você, seus investimentos, seu escritório, sua gestora, visite lá www.comdinheiro.com.br. Se você quiser também mandar sua dúvida, sugestão, seu feedback, tomar um cafezinho conosco aí, manda lá um e-mail para a gente em contato@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer receber o contato de vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.